Gravando. Joia, obrigado. Olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D do INPA, com o tema AI Graphics. Antes de começar a aula, só um primeiro anúncio, falar que eu coloquei aqui na página etc., né, um link para o que a gente mostrou na aula de ontem, né, do aplicativo Kaolin para o Omniverse, né? Então, aqueles vídeos que a gente viu estão aqui. Quem quiser olhar com mais detalhe, também tem toda a documentação aqui do Kaolin para o Omniverse. Bem, então, como eu falei ontem, né, para situar a aula de hoje no curso, né, a gente realmente está entrando na parte central do curso, né, até fisicamente, aqui dá para ver, né, onde a gente vai realmente começar a falar de redes neurais para cenas 3D, né? E isso é uma coisa bastante nova, né? Quer dizer, a gente pode até dividir o curso em três partes principais relacionadas com aprendizagem de máquina, né? Porque essa primeira parte aqui são as redes clássicas para imagem, né? Que a gente viu, né, até agora, né? E isso é fundamentado, né, tanto na teoria de Fourier quanto em dispositivos que capturam imagens, né? E a gente viu que essas redes têm arquitetura baseada em operações de convolução, né? Então, em termos de aprendizagem de máquina, né, você tem, né, a parte de redes genéricas, né, que são as redes totalmente conectadas, que a gente falou aqui na introdução, né? Depois você tem as redes de convolução, que são para imagens, né? E aí aqui a coisa nova, né, que a gente tem, né, as redes para cenas 3D, que são bem diferentes e combinam tanto redes de convolução como redes totalmente conectadas com outros tipos de arquitetura, né? E finalmente nós temos essa parte de rendering. Eu vou falar até um pouco na aula de hoje sobre isso, que a visualização ela entra no pipeline de aprendizagem com o differentiable rendering, né? Então, realmente, agora a gente vai entrar na parte central do curso, né, que as redes neurais tridimensionais. Então, na aula de hoje, eu vou dar uma visão geral, né, de todos os tipos de redes neurais tridimensionais, ou seja, para representações implícitas, representações de pontos, representações de malha, né? E aí depois eu vou falar no finalzinho aqui da parte de rendering, differentiable rendering, e aí durante o curso a gente vai ver em detalhe tudo isso que eu vou dar na aula de hoje como uma visão geral. E na aula de quinta-feira a gente já vai entrar nas redes para modelos implícitos, né? Representação implícita, e mais para o final do curso, o Alisson vai falar aqui, né, em differentiable rendering, né? E também aqui no final ele vai falar de NeRF, que tem uma relação forte com representações implícitas e visualização volumétrica, né? Então, isso é como as peças se encaixam aqui no curso. Então, eu vou passar agora para a aula de hoje, né, falando exatamente da representação de cenas 3D e redes neurais que vão processar essas representações. Então, a gente vai ver que a grande questão aqui é exatamente que o tipo de dados, né, que a gente viu na semana passada, né, para modelos tridimensionais, ele é muito complexo, muito diverso, né, e de natureza muito diferente das imagens e também de cenas genéricas ou de problemas genéricos que se encontram em aprendizagem de máquina, né? Uma das coisas que a gente não vai falar aqui, só uma parte, é coisas que variam no tempo, né? Eu até vou mencionar algumas redes quando forem apropriadas, que são as redes para dados sequenciais, né? Coisas que variam no tempo ou sequências ordenadas, né? E no caso aqui a gente vai precisar só de alguns recursos dessas redes em algumas arquiteturas muito específicas, né? Mas essas redes assim, são usadas amplamente na parte de
processamento de linguagem natural ou processamento de vídeo, como a gente viu no curso no ano passado, né, de Deep Video, né? Então, a gente agora vai concentrar nessas novas formas de redes, né, para representações de cenas 3D, e tem uma arquitetura bem diferente das outras, né? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vou dar uma visão geral dessas representações e como é que a gente faz aprendizagem de máquina, né, usando redes neurais que contemplam essas representações. Então, uma visão geral da aula assim, eu vou dividir em 4 partes, né? Então, na primeira parte eu vou falar de representação de cenas 3D e as arquiteturas de rede correspondentes, né? Depois eu vou falar de aplicações de 3D Deep Learning, né? Como a gente usa essas redes, né, em aplicações concretas, né? E aí depois eu vou concentrar nos dados, né? Falar de conjunto de dados e plataformas. A gente já vem discutindo isso aqui no curso desde o início, né? Inclusive a aula de ontem foi exatamente sobre essa questão de conjunto de dados, né? Vou voltar a falar um pouco sobre isso, e também a gente já falou de plataformas, né? E depois vai voltar a falar um pouco mais no futuro. E vou terminar exatamente com o Differentiable Rendering, que, de uma certa maneira, junta todas essas questões, né? E no final da aula de ontem a gente falou um pouco sobre isso também, né? Então, vou começar agora exatamente falando de representações e redes neurais. Então, a primeira questão é essa, quer dizer, quais são as representações, né, para cenas 3D? Né? A gente aqui no curso viu qual é a geometria da computação gráfica, né? Então agora aqui a gente vai ver como representar cenas tridimensionais, né? Então a gente vai ver que, na verdade, você tem uma diversidade muito grande, né, de representações, né, para, inclusive, o mesmo tipo de objeto, né? Quer dizer, você pode pensar que em cenas 3D nós estamos interessados em conjuntos de pontos no espaço ambiente, mas tem muitas maneiras de você representar esses conjuntos de pontos, ter modelos matemáticos e representações desses modelos matemáticos, né? E com isso vai implicar que a gente vai precisar de arquiteturas específicas, né, de redes neurais para cada um desse tipo de representação. Então, essencialmente, resumindo aqui, nós temos, né, representações que são contínuas e representações que são discretas, né? Porque você pode imaginar que os objetos numa cena 3D, né, são conjuntos de pontos contínuos, né? Tem superfícies, volumes, né? E a gente pode representar isso de uma maneira contínua, né, através de funções contínuas, né? Mas uma representação, ela pode ser discreta, e isso facilita muito para certos tipos de processamento. Isso é muito comum em computação gráfica, né? Então, você tem representações discretas, onde, de alguma maneira, você discretiza o conjunto de pontos, né, através de elementos, né? Então, aí você tem, né, as representações discretas extrínsecas e as representações discretas intrínsecas. Qual é a diferença? As representações extrínsecas, elas estão representadas em relação ao espaço ambiente, né? Então, você pensa num conjunto de pontos que está mergulhado no espaço ambiente. Então, se a gente assumir que os modelos que a gente está pensando aqui são modelos de variedades, né? Você tem o espaço ambiente, que é uma variedade que é o espaço, e você tem os conjuntos de pontos que são subvariedades dentro desse espaço ambiente, que estão mergulhadas no espaço ambiente. E, no caso, a representação extrínseca, ela dada, né, da relação dessa subvariedade na variedade que ela está contida, né? Por isso que é chamada de extrínseca, né? Já a representação intrínseca, ela é dada pela subvariedade independente do espaço ambiente. Então, você poderia, inclusive, mergulhar ela em espaços ambientes diferentes, mas ela não mudaria, né, nesse tipo de representação.
né? E quando a gente pensa nisso de maneira discreta, a gente vai discretizar esse conjunto de pontos, colocando alguma estrutura discreta, né, que a gente consiga reconstruir os dados contínuos a partir dessa representação discreta, como eu falei na semana passada, através de interpolações ou outro tipo de operação de reconstrução, né? Então, a gente tem como representação contínua as funções implícitas, né? Como representação discreta extrínseca, dados RGBD, que são imagens com profundidade, e dados completamente volumétricos, né? E como representação intrínseca, nós temos nuvens de pontos e malhas, que foi exatamente o tema da aula de quinta-feira na semana passada, que é muito prevalente em computação gráfica. De uma certa maneira, assim, as representações principais, né, de computação gráfica são, na realidade, essas quatro aqui, né? Malhas, que é a mais usada, né? Funções implícitas, né? Nuvens de pontos e representação volumétrica, né? E, principalmente, malhas e funções implícitas, né? E a gente vai ver por que isso na medida que a gente for falando dessas representações durante a aula. Então, eu queria começar falando da representação contínua, né, e falar exatamente das funções implícitas, né? Então, o que é uma representação de um modelo 3D por uma função implícita? É a representação de uma superfície que é dada por um conjunto de nível, uma superfície de nível, né? Então, a gente tem uma função, né, que ela classifica pontos do espaço ambiente em relação a essa superfície. Então, imagina aqui, por exemplo, que você tem essa superfície aqui, que seria a superfície de nível zero, quer dizer, onde essa função f de x tem valor zero. E você tem outros pontos no espaço aqui que essa função f de x tem valor diferente de zero. Então, a gente viu isso na semana passada, quer dizer, essa função é uma função que classifica os pontos do espaço, né, e os pontos que estão dentro da superfície, essa função vai ter valor negativo, os pontos que estão fora da superfície vai ter valor positivo, né? Então, ela é uma representação extrínseca, né? E ela é contínua porque essa função é contínua, né? E a gente vai ver isso depois, mas ela teve muito destaque, né, a partir de 2019. São vários artigos que foram introduzidos, né, em 2019. Então, ela até é recente em termos dessa área, né, de 3D Deep Learning, né? E a gente vai falar mais sobre representação implícita usando redes neurais na próxima aula de quinta-feira. E agora, então, eu queria passar para as representações discretas, né? Começando com uma questão que é o seguinte: a gente viu que, exceto pela representação implícita, todas as outras são discretas. E aí tem uma questão em relação à representação, porque a gente tem muitas opções, né? A gente viu que, essencialmente, são duas extrínsecas e duas intrínsecas, né? Então, você tem desde imagens RGBD, que pode ser, na verdade, uma imagem, uma coleção de imagens, representação volumétrica, né? Representações, né, por conjunto de pontos ou por uma malha poligonal, né? Então, você tem, né, assim, esses quatro tipos de representação, né? E a questão, quer dizer, assim, você poderia pensar, existe uma que é a melhor de todas? Qual que tem vantagem? Como é que a gente compara e tal? E isso tem a ver com as propriedades dessas representações, né? Então, a gente vai estudar isso e analisar mais para frente, né? Já adiantando aqui, quer dizer, essa primeira aqui, que é a representação discreta extrínseca, ela tem uma forma regular, né?
e a intrínseca tem uma forma irregular, né? E a gente vai ver que isso tem um impacto muito grande, né, no tipo de arquitetura de rede que a gente pode usar para trabalhar com essas representações, né? Então, eu vou começar falando das representações extrínsecas discretas, né, e analisar ela até baseado no que a gente já viu, né, quando a gente falou de imagem, né? Então, a representação extrínseca, ela engloba tanto imagens com profundidade como dados volumétricos. E, essencialmente, é uma representação discreta dada por uma grade regular, né? Que é como se fosse uma rasterização, né, do conjunto de pontos, né? E a gente viu um pouco isso quando a gente falou de imagem, né? Porque você pode imaginar, né, que você tem, né, uma grade, né? Desculpa, deixa eu desenhar de novo aqui. Você tem uma grade regular aqui, vou pegar o exemplo em 2D, né? Que tem células, né? E se você tem uma superfície, né, você vai rasterizar essa superfície de uma certa maneira, assinalando as células onde tem conjunto de pontos, né? Mas os dados são todos regulares, né? E isso, embora você esteja interessado só nessas partes aqui, que seria como se fosse, né, a função indicadora de uma curva que passa por aqui, né, nesse caso, né, isso tem a estrutura de uma imagem, né? Então, você pode usar toda a teoria que a gente viu, né, de redes neurais para imagem, ou seja, redes de convolução, né? Então, a vantagem desse tipo de representação extrínseca é que a gente pode usar diretamente, né, as redes de convolução, né? Mas, por outro lado, tem alguns desafios, né, e a gente vai entender quais são esses desafios exatamente porque a representação é dada por esses reticulados, né, essas grades regulares, né? Então, como eu falei, quer dizer, a grande vantagem é que a gente pode usar convolução, né, que é uma coisa que é muito efetiva, né, para criar modelos de imagem, principalmente para análise, mas também para síntese, né? E engloba, como a gente viu também, essa estrutura, né, de espaço de escala, onde você pode controlar a resolução baseado no tipo de feature que você está representando, né, ou querendo reproduzir, né? Então, isso aqui a gente já viu, né, anteriormente no curso, né? E a questão, né, é que, assim, a gente entender como a gente pode, né, usar isso para outras representações, e a gente falou um pouco disso quando eu falei, né, de redes de convolução para imagem, né? Vou só retornar aqui, quer dizer, que a gente, em princípio, não está interessado para representar cenas 3D em imagens puras, embora a gente possa usar elas como entrada de dados, né, para uma rede que vai criar representações de cenas 3D. A gente vai ver isso mais para frente no curso, né? Mas, como a gente viu anteriormente, você tem dispositivos que capturam imagens com profundidade, e aí você tem, na realidade, uma representação 3D mesmo, né? Porque você pode imaginar que você tem na cena alguma superfície, né, 3D, né, do ponto de vista da câmera, né? E essa grade aqui, você tem os raios, né, que estão chegando em pontos da superfície, e a imagem, ela vai dizer para cada ponto da imagem qual é o atributo visual, né, a radiância que vem nesse raio, e a distância ao longo do raio, né? Então, com a distância ao longo do raio, você tem como criar uma superfície, né? Você tem os pontos, pode criar uma nuvem de pontos ou uma malha, né, que corresponde a essa superfície que seria o objeto de interesse. Mas nota que essa superfície ela é vista só do ponto de vista da câmera. Você só tem a frente dela, a parte de trás você não tem porque você não está vendo, né? Mas legitimamente uma representação 3D, e aí você pode
é aplicar operações de convolução, né, numa rede neural de convolução, nas duas partes. Então, você tem um branch, né, da geometria com a profundidade, e tem um branch de cor com os atributos visuais, né? E aí depois o costume é você juntar, né, esses dados, né, e daí você vai levar em conta isso conjuntamente, né? E isso é uma maneira muito efetiva de você processar as imagens relacionando, né, exatamente os dados, né, extrínsecos, né, que estão na cena, né, capturados por uma câmera, com os objetos, né, intrínsecos, que são as superfícies e tal, né? Então a gente vai ver isso mais para frente nas próximas aulas, né? E aí, quando você pensa, né, numa representação legitimamente volumétrica, né, completa de um objeto tridimensional, né, dado por essa grade regular, aquele exemplo que eu dei, quer dizer, em vez de ser em 2D, seria em 3D, você tem um reticulado tridimensional, né, e você vai, na verdade, representar nesse reticulado, marcando as células, né, aonde tem os pontos do seu objeto. Então, é uma função indicadora daquele conjunto de pontos, só que é discreta, né? Mas ela tem essa estrutura regular e a gente consegue aplicar, né, as operações de convolução agora, né, no espaço tridimensional, né? Então, você vai ter os operadores, né, filtros, né, de convolução, né, no espaço tridimensional, que podem ser usados para análise e para síntese, né? E você tem, para análise, normalmente você vai criar um espaço de escala, né? E aí aqui você vai diminuindo a resolução, né? E analisando esses features, né? Com operações de convolução, e no final você pode fazer operações que a gente vai ver mais para frente, como imagem, classificação, etc., né? E a gente tem também, né, as redes volumétricas de convolução para síntese. E aí é exatamente ao contrário, a gente vai usar a deconvolução aqui, né? Então você vai ter esses filtros, né, 3D, que são núcleos de dimensão 4, né? Que você vai entrar com algum código aqui, né? E esse código vai ser usado para sintetizar, na verdade, um volume, né, 3D, né, como se fosse uma imagem binária tridimensional, né, de células no espaço tridimensional, né? E também a gente já viu aqui que essas duas arquiteturas, né, de rede de análise e de síntese, né, você pode juntar numa rede completa, né, que seria relacionada, por exemplo, com os autoencoders e redes de análise e síntese e outros tipos de aplicações que a gente viu rapidamente no curso, na parte de geral e na parte de imagem, né? Então, essas redes, na verdade, têm uma grande vantagem porque elas aproveitam tudo que a gente sabe, toda a teoria que é usada para a parte de imagem. A gente vai falar depois em detalhes sobre esse tipo de rede aqui no curso, né? Aí você tem as redes discretas intrínsecas, né? Então, essas redes discretas intrínsecas, né, elas, como eu falei, não têm essa relação com o espaço ambiente diretamente, né? E aí você tem, na realidade, dois tipos de representação. Uma representação por conjunto de pontos e uma representação por uma malha poligonal. Então, a questão aqui é que você tem a geometria dada, né, sem uma relação direta com o espaço ambiente. E também ela é dada de uma maneira não regular, né, porque ela não está alicerçada naquela discretização do espaço ambiente por um reticulado, né, ou por uma grade, né? E aí, consequentemente, não dá para aplicar
diretamente, né, uma rede de convolução, né? A gente vai discutir essa questão que ela é muito profunda, né, mais para frente, principalmente quando a gente falar de malhas poligonais, né? Mas, por outro lado, ela é muito poderosa no sentido que ela está representando as coisas intrínsecas daquele conjunto de pontos, né? Então, e também, além disso, ela é muito usada, né, em computação gráfica, né, tanto para modelagem quanto para síntese, né, e tem muitas vantagens, principalmente as malhas poligonais, que, na verdade, são usadas na maioria dos sistemas de CAD/CAM, né, e tem suporte de hardware, né, para visualização em tempo real, processamento em tempo real nas placas gráficas, né. Essa situação começou a mudar há bem pouco tempo atrás com a introdução das placas gráficas que têm suporte para traçado de raios, né? Mas até bem recentemente era a representação prevalente e ainda é a representação prevalente para todas as aplicações de computação gráfica 3D, né? Mas é importante entender como isso vai estar relacionado com as redes neurais e como a gente lidar com essa questão que, em princípio, você não pode aplicar diretamente uma rede de convolução, né? Mas a gente vai ver que dá para fazer isso, né, fazendo uma transformação, e eu vou falar disso daqui para frente. Então, vou começar falando de nuvens de pontos, que são os modelos mais simples, né? E nuvens de pontos tem uma característica que, se vocês lembrarem o que a gente viu no curso na semana passada, né, quando a gente falou de modelagem, né, que você tem, né, para modelar um objeto, né, um conjunto de pontos, né, sólido, né, que seja um volume ou uma superfície, né, esse conjunto de pontos, como a gente viu, em princípio é uma coisa contínua, né? Então, você tem a geometria e você tem a topologia desse conjunto de pontos, né? Quando a gente tem uma nuvem de pontos, né, a gente perde a explicitação dessa topologia, porque essencialmente você tem um conjunto de pontos no espaço, né? Embora você possa inferir relações de vizinhança ali, baseado em certas suposições, você não tem explicitamente a topologia, né? E aí isso implica em certas propriedades desse conjunto de pontos que a gente tem que respeitar quando a gente vai criar uma representação e um modelo que vai ser usado numa rede neural. A primeira questão é essa questão de invariância por permutação. Por quê? Porque esse conjunto de pontos é um conjunto, não é uma lista de pontos. Então, é um conjunto não ordenado, né? Então, tanto faz qual é a ordem, se embaralhar os pontos, é o mesmo conjunto de pontos. Não pode mudar, né? Se eu mudar a ordem dos pontos, eu tenho que considerar para todos os processamentos como sendo o mesmo objeto, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta no modelo e na rede que vai processar esse modelo. A segunda coisa é o seguinte, é que, como eu estava falando, quer dizer, essa representação é uma representação intrínseca. Então, esse conjunto de pontos tem coordenadas, mas essas coordenadas, na verdade, são, assim, não é arbitrárias, mas assim, elas são relacionadas com algum sistema de coordenada que foi colocado, né, naquele conjunto de pontos, né? Normalmente, em modelagem, a gente diz que você tem o espaço do objeto, né? Então, às vezes, para você especificar aquele modelo, né, você escolhe um sistema de coordenadas que seja mais simples, né, de você usar. Por exemplo, na final da aula passada eu falei, por exemplo, de superfície de revolução, né? Então, uma coisa conveniente para você representar conjunto de pontos que fazem parte de uma superfície de revolução é você colocar ele exatamente nesse eixo de simetria, de revolução, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer,
esse referencial, esse sistema de coordenadas é arbitrário. Você pode transladar esse conjunto de pontos para qualquer outro ponto do espaço e vai ser, na verdade, a mesma superfície, né? Então, assim, você tem que garantir que qualquer transformação afim, né, qualquer movimento desses pontos no espaço, não vai mudar o tipo de processamento que você vai fazer, por exemplo, classificação e outras coisas. Então, isso aqui seria, né, a invariância por transformação do conjunto de pontos. Então, você tem que respeitar essas duas propriedades, né? E aí, como é que você cria uma arquitetura de rede que vai respeitar essas duas propriedades? Então, a primeira questão é o seguinte: a representação em si, né, dos dados, é como a gente viu na semana passada, né, quer dizer, para malhas, né, você tem uma lista de vértices, né, esses vértices, cada vértice tem suas coordenadas, né, e aqui a gente não tem conectividade, então você não tem polígonos. Então, na verdade, a representação é somente, né, um array, né, de pontos, mas que é uma estrutura não ordenada, né? Então, você tem aqui, para cada linha, né, desse array, né, os pontos 1, 2, 3, né? E aqui você tem as coordenadas x, y, z e outros atributos, né? Se eu mudar essa ordem, né, botar aqui 3, 2, 1, etc., né, isso aqui é o mesmo conjunto de pontos, né? Então, eu tenho que garantir isso. Então, como é que você garante isso numa rede, nesse modelo, né? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai construir uma função que vai garantir essa invariância por permutação. Então, a ideia é que se você tem uma função simétrica, G aqui, né, e você tem a rede aqui, que é um perceptron, né, de ativação, etc., né, a entrada, né, dos pontos aqui nessa função vai criar uma invariância por permutação, e aí a composição dessas duas coisas aqui, né, essa composição vai ser também, né, invariante por permutação, né? Então, alguns exemplos disso que a gente está vendo aqui por exemplo, você pegar e tomar o máximo, né? Então, o máximo, independente da ordem, ele vai dar o máximo do valor daquele conjunto, né? Ou, por exemplo, somar os valores, né? Então, tem uma série de funções simples, né, que são simétricas, que você pode juntar com, né, o perceptron, né, com o neurônio da rede, né, para criar essa invariância, né? A gente vai falar mais sobre isso quando for falar em detalhe de redes para conjuntos de pontos, né? E a segunda é a invariância por transformação, né? E aí a questão, né, é que a gente vai usar, na verdade, a rede neural para garantir isso, né? E, intuitivamente, você pode pensar que isso, a gente até falou aqui no curso, né, sobre, por exemplo, em redes para imagem, né, você vai fazer normalização de contraste, né? Então, normalização de contraste é uma maneira de normalizar os dados e garantir invariância por mudança de contraste. Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida, né, mas usando uma rede neural aqui de transformação que vai jogar parâmetros de transformação, e aqui a gente vai realmente transformar os pontos, né, para ser uma pontos, né, uma nuvem de pontos transformada em relação a um referencial que fica invariante por essas por transformações. Então, exemplo de que você pode fazer aqui nessa rede que calcula essas transformações, você pode, por exemplo, pegar o centroide da nuvem de pontos e isso ser uma translação onde vai mapear o centroide na origem, e assim por diante, né? Tem vários tipos de coisas que você pode fazer dependendo da rede, né? E isso seria um pedaço de uma rede mais complexa, né, para pontos, né?
E aqui a gente tem assim uma estrutura da rede básica, que é chamada PointNet Vanilla, né? No caso de operações de classificação. Quer dizer, no fundo, aqui nessa rede, o que a gente quer é, no final, né, pegar uma nuvem de pontos correspondente a objetos, por exemplo, a uma cadeira, a um carro, e aqui dizer se é uma cadeira ou um carro, né? Como a gente tinha para imagens, né? Então, essa rede vai começar com as nuvens de pontos, né? Vai terminar com features globais, né? Que vão ser usadas na classificação, e aqui a gente vai dizer, né, qual é a probabilidade de ser uma classe ou outra, né? Então, a estrutura dessa rede, né, ela vai ter esses blocos, né, que vão estar embutidos aquelas funções, né, vai garantir a invariância por permutação. E entre esses blocos, ela vai ter, né, esses blocos aqui que estão expandidos, né, que vai garantir que tem invariância por translação. E nota que isso tem que ser feito com cuidado, porque aonde você vai colocar os blocos que vão garantir cada uma dessas propriedades tem a ver como você está criando a rede, né? A gente vai ver isso com bem mais detalhe na aula que vai ser dedicada só à rede de pontos. Mas isso aqui é a ideia geral da representação por pontos e as redes neurais que vão processar isso, né? Que tipo de arquitetura básica a gente usa, vão ter variantes nessa arquitetura básica, né? Então, agora eu queria passar para as malhas poligonais, né? Que, como eu falei, é o tipo de representação prevalente, né, para a computação gráfica até agora, né? Embora isso esteja começando a mudar, né, mas ainda assim ela é muito usada, né, tanto para modelagem quanto para visualização e também para aprendizagem de máquina, né, com 3D Deep Learning. Tanto é que a representação central, né, no PyTorch 3D é uma representação por malha poligonal, né? Embora o PyTorch 3D também tenha nuvem de pontos, né, e também possa trabalhar com dados volumétricos, né? Mas assim, o PyTorch 3D é construído em cima, né, de representação de malhas poligonais. Então, a gente já viu o que é uma malha poligonal, é a representação de uma superfície, e aqui, né, quer dizer, em geral, o que você vai ter, quer dizer, vai ser ou uma malha de triângulos, né, uma malha simplicial, ou uma malha de quadriláteros. E com isso a gente tem, na verdade, a geometria e a topologia, porque a gente tem como esses pontos estão sendo ligados entre si, né? Então, isso é uma variedade 2D, né, que é dada por uma aproximação linear por partes, né? E tem uma certa topologia, né? E a descrição é intrínseca, né? Porque a gente está interessado só, né, na configuração, né, desse espaço em si, né? Quer dizer, é o mesmo jeito que a gente tinha que ter os pontos, né, invariantes, né, por transformação, por translação e rotação na escala, aqui também, mas aqui, como a gente tem a topologia, a conectividade, a gente tem explicitamente o espaço topológico, né, e tem a geometria associada com esse espaço topológico, né? Então, exatamente por isso, quer dizer, a gente pode pensar, né, que qualquer dado, né, é definido em cima desse domínio da superfície, né? Então, por exemplo, as coordenadas, né, geométricas, né, e outros tipos de atributo, como a gente viu textura e tal, você pode imaginar que é uma função que é definida em cima desse domínio da superfície, não tem nada a ver com o espaço ambiente, né? E aí é comum você guardar nos vértices, né, esses dados, né? Por exemplo, a coordenada 3D daquele vértice, né? É um ponto no espaço, mas que, se transformando, ele vai mudar aquela coordenada através de uma transformação, né? E aí, para reconstruir a superfície completa, você vai fazer interpolação, né, entre esses valores aqui, para ter uma coisa contínua, né,
que é, na verdade, linear por partes, e a gente até viu que você pode ter, né, superfícies que você tem interpolação de mais alta ordem, né, PETs, né, polinomiais, né, de grau 2, grau 3 e tal, e aí você tem superfícies curvas aqui, né, que não tá, a gente vai até mencionar isso depois aqui, em alguns casos, mas na realidade não é usado, né, para as redes neurais, até porque é mais complicado de processar, né? Então, se a gente for ver, a coisa essencial aqui, né, dessa representação por malha poligonal é que as malhas, né, a representação delas é um grafo, né? É um grafo no qual os nós têm valores, né, de atributos, né, que são relacionados com essas funções definidas em cima da superfície, e as arestas do grafo vai dar exatamente a conectividade que a gente viu na semana passada, né, que são aquelas relações de incidência e adjacência, né? Aí a grande questão é isso: como a gente vai fazer o processamento dessas malhas, né, para analisar a forma ou para sintetizar a forma? Você poderia pensar, vamos criar, né, uma rede de convolução para grafos, né, e vamos definir, né, a convolução em grafos, de maneira análoga a que a gente define a convolução em imagens. E se você for pensar, isso até faz sentido, porque eu posso imaginar que uma imagem, na verdade, ela é um grafo, né? Então, isso aqui eu poderia pensar que é uma malha de quadriláteros, né? E a imagem a gente tem, sem problema nenhum, operações de convolução nessa imagem, que é dada de uma maneira diferente do que uma malha, mas, de qualquer maneira, essa estrutura aqui poderia ser aplicada para a imagem, eu poderia definir uma convolução aqui, né? E, com isso, a gente poderia ter uma rede, né, que é semelhante às redes para imagem, né, que você tem as convoluções, né, e você tem o grafo, e esse grafo vai sendo modificado, né, com os vários tipos de operação, né, com convoluções, né, e decimações e coisas assim, até chegar na parte final, que é uma rede totalmente conectada, para, por exemplo, fazer classificação, né? Então, se eu entro com o modelo de um gato, né, que eu digo que classifiquei como um gato. A questão é se esses grafos definidos nessa rede têm variância por translação, né? E a resposta é não. Eu vou falar isso com bastante detalhe, né, quando a gente for falar de redes para malhas, mas aqui eu só vou dar intuição, né? Exatamente qual é a diferença. A diferença é que uma rede, né, de convolução, ela conta com a regularidade desse reticulado, né? Então, eu posso pegar uma imagem, né, e discretizar ela, né, transformando numa imagem digital, e até representar por um grafo, né? De fato, por exemplo, você imagina que se eu tenho uma imagem com RGBD, né, pegando a profundidade, eu posso definir, né, aquela informação de distância como sendo relativa a uma superfície de altura e criar uma superfície de altura que é uma malha de quadriláteros, né, e usar convolução nela. Por que eu não posso fazer isso em geral? Porque se você olhar aqui, né, e lembrar de tudo que a gente falou para as redes, né, e representações de malhas, né, os tipos de malhas e tal, eu posso ter, por exemplo, né, uma malha, né, tridimensional que ela tenha triângulos, né, tenha quadriláteros, né, e seja totalmente irregular. Aqui, né, eu não tenho uma regularidade combinatória local aqui, né? Então, como eu vou definir um filtro? Né? A gente viu que os filtros discretos, você tem aquela, né, máscara, né? E a máscara é como se fosse uma imagenzinha toda regular também, né? Só que aqui eu não tenho invariância por translação, porque, por exemplo, esse pedaço da malha aqui tem uma conectividade diferente desse pedaço da malha, né?
Então, eu não posso aplicar o mesmo filtro aqui e aqui. Como a gente pode fazer isso? É uma questão que essa propriedade, que é fundamental, né, para toda teoria ligada à convolução, né, a teoria de Fourier, né, ela não é verdadeira aqui. Então, como seria a solução correta para isso? A solução correta é a gente usar, na verdade, a teoria de Fourier, né? Então, assim, se você for pensar que a superfície é uma variedade, né? E é um domínio onde você tem funções, né? Você pode imaginar, quer dizer, que você vai definir um espaço de funções na variedade, né, na superfície, e aí você pode pensar como se fosse representar esse espaço de funções. E a gente viu que, na realidade, né, a transformada de Fourier, ela diagonaliza, né, uma imagem, né, você faz, né, a convolução, né, e a transformada de Fourier diagonaliza essa operação, né? E aí você tem que exatamente a série de Fourier, né? Ela é uma base, né? Exatamente em relação a essas operações de convolução, né? Dá uma representação, né? Então, né? Você pode imaginar que se você faz isso, você vai ter, na verdade, do mesmo jeito que a gente definiu isso para a imagem, você poderia pensar em definir isso para superfícies, né? Superfícies dadas por uma malha poligonal, né? Definir funções, né, em cima dessa superfície. As coordenadas, né, geométricas seriam, na verdade, os valores, né, de funções que a gente quer calcular, e a gente cria essa base de Fourier fazendo a transformada de Fourier na superfície. Mas o que é a transformada de Fourier na superfície? Ela é diferente da transformada de Fourier para imagens, porque a transformada de Fourier para imagem é definida no espaço R2, né, que é uma variedade, mas é um tipo de variedade, né? Tem uma topologia, né, bem definida, né? Mas você consegue definir isso para variedades em geral exatamente através do operador de Laplace-Beltrame, né? Então, em vez de você aplicar, né, um operador de convolução simples, você vai aplicar esses operadores, né, de Laplace-Beltrame, que são as autofunções, né, dessa transformada de Fourier, entre aspas. E aí você tem uma base de Fourier em cima do grafo, né? Então, aqui, essa visualização é como se fosse, por exemplo, senoides, né, em cima da superfície. Você vê que aqui tem oscilações, né, cada vez maiores, né? E aí, nesse caso, você pode definir a convolução em relação a esse espaço, porque aí nesse espaço a convolução seria simplesmente uma multiplicação, como a gente viu antes, né? Então, qual é a ideia? A ideia é essa, quer dizer, você vai fazer uma decomposição, né? Transformar os dados daquela superfície, né? Usando essas funções, né? O operador laplaciano, para criar essa base de Fourier, né? Com essas autofunções do laplaciano, né? E aí, uma certa superfície ela vai ser dada pela combinação linear dessas autofunções, né? Então, nota que essas autofunções elas são definidas em cima do grafo, né? E aí, cada vértice vai ter um valor para essa autofunção, que aqui está sendo indicado pelas cores, né? Então, o grafo é o mesmo, né? É o mesmo espaço, né? O mesmo domínio para essas funções, né? O jeito de calcular isso é usando o Laplaciano, né? Mas aí, uma vez que você tem essa representação, a, a sua malha, o seu modelo, ela é dado pela combinação linear, né? Dessas, dos valores, né? Dessas autofunções, né? Nos vértices da malha, né? E aí, com isso, a gente pode usar a convolução, né, para fazer aprendizagem de máquina. Então, normalmente, a gente tem exatamente
as redes de convolução espectrais, né? Então, nas redes de convolução espectrais, o que a gente vai fazer? Você primeiro cria essa representação e aí faz a convolução no domínio espectral, né? Na verdade, todos os filtros, né, os operadores de convolução, eles são definidos no domínio espectral e exatamente você vai fazer uma multiplicação, né, que vai funcionar como convolução no domínio espectral, né? A multiplicação no domínio espectral é a convolução no domínio espacial. E aí você transforma de volta, e aí a função de ativação da rede é feita no domínio espacial, né? Então a gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente falar das redes de neurais para malhas poligonais, né? E em geral até para redes de grafos, né? E aí tem um disclaimer, né? Quer dizer, uma observação é que você pode definir uma convolução entre aspas diretamente na rede, mas aí você paga um preço de não ter essa invariância por translação e não ser uma convolução de verdade. É uma pseudoconvolução, vamos dizer assim. E eu vou falar mais sobre essas questões quando a gente falar das redes neurais para malhas, né? Então, agora, depois dessa visão geral dos tipos de representação em redes, eu queria falar de conversão entre essas representações, porque em muitos problemas você pode até ter uma arquitetura que combine representações diferentes, né? A gente vai ver casos como esse mais para frente no curso, né? Ou precisar fazer conversão em algum pipeline, né, dentro de uma aplicação, né? Então, tem vários tipos de conversão que podem ser feitos, né, de maneira natural. Por exemplo, né, você pode, na verdade, fazer um processamento que é volumétrico, né, e para imagem, né? Então, se você quer gerar, por exemplo, uma rede, né, a gente vai falar isso quando falar de redes volumétricas, né? Mas, assim, em geral, você não quer trabalhar diretamente com a grade tridimensional completa, porque tem mais dados e é mais caro de processar, né? E você pode juntar isso com dados de imagem, aonde você vai pegando como se fossem fatias, né? E usando essas fatias numa rede neural e depois mapeando ela, na verdade, em camadas aqui, né, numa rede tridimensional completa, né? A gente até falou isso um pouco, né, quando eu falei de redes de imagem, né, aqueles tubos e coisas assim, né? E isso é natural até porque muitas vezes os dados já vêm dessa forma, né? Se pensar em dados volumétricos, você tem, por exemplo, dados de tomografia computadorizada, e assim, que são dados em fatias, né? Então, isso é uma maneira de você criar representações, né, volumétricas a partir de representações de imagem, né? A outra conversão importante seria você pegar de uma imagem para uma nuvem de pontos, né? E aí, essa arquitetura também a gente vai falar mais em detalhe quando falar das redes de nuvem de pontos, né? O fato assim, que se eu tenho, né, um modelo 3D, né, eu posso, a partir do mesmo modelo 3D, gerar uma nuvem de pontos e gerar uma imagem, uma visualização dele, né? E aí eu posso treinar uma rede para aprender a relação, né, do conjunto de pontos com a imagem. Então, aqui eu vou ter, na verdade, uma rede que vai predizer os pontos, né, baseado no ground truth, né, que seria dado como se fosse para o aprendizado supervisionado, né, um rótulo, né, que vai comparar, né, o ground truth com o conjunto de dados que foi predito pela rede, e usando algum tipo de função de perda em relação à distância desses conjuntos de pontos, né? A gente vai ver isso mais para frente, e a partir daí você consegue, de uma certa maneira, né, criar, né, os pontos relacionados
né, com um modelo representado na imagem. E a vantagem disso é que, como você está fazendo o treinamento do modelo como um todo, não é só uma imagem RGBD, quer dizer, você tem a imagem, não tem a profundidade, mas a rede sabe que isso é um carro e que tem a parte da frente, a parte de trás, etc., né, porque ela foi treinada para isso. Né? Obviamente, você treina primeiro com é, os dados completos, né? E aí, depois que você treinou a rede, você não vai usar isso aqui, né? E a inferência é só você criar o conjunto de pontos, né? E poder fazer sínteses, né? É. E aí, finalmente, você tem a opção de converter de imagem para superfície, né? E aí, isso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Tanto quando falar de reconstrução volumétrica, né? E também quando for falar do NeRF e tal, porque você pode imaginar que você tem uma rede normal de imagens e ela vai criar uma representação latente que corresponde a objetos, né, que estão na imagem. E você pode ter um modelo paramétrico que, do mesmo jeito que a gente viu que a gente poderia botar aqueles pontos, ela pode te dar, né, amostragens nessa representação paramétrica. E a rede, o que ela vai fazer é treinar essa representação paramétrica para te dar superfícies, como se fossem superfícies de altura de vários pontos de vista, né? E se você tem várias imagens, quer dizer, você pode ter várias redes, né? E mesmo com uma imagem só, você pode ter várias parametrizações e você vai tendo gerar essas superfícies. E aqui, na verdade, essas superfícies são superfícies contínuas, né? Dado por algum tipo de parametrização, tá? Então, com isso, a gente meio que fecha essa visão geral, né, das representações, dos tipos de rede, possibilidades de conversão que podem ser usadas em várias arquiteturas, né? E aí, essas arquiteturas elas vão ser usadas em aplicações, né, de AI Graphics, né, em particular para 3D Deep Learning, né, tanto para análise quanto para síntese. Então, vamos ver quais são as aplicações interessantes, né? E, para isso, a gente pode se inspirar, na realidade, nas aplicações para imagem, né? Então, a gente vai ver que você tem dois tipos de aplicação, né? Aplicação para análise e aplicação para síntese, né? Então, as aplicações para análise seria classificação, segmentação, detecção, né? E as aplicações para síntese seria geração, reconstrução 3D, que são coisas bastante importantes, né? E outras, né? Então, assim, começando por aplicações de classificação, uma maneira muito natural da gente fazer isso é estender o que é feito para classificação usando imagens para um conjunto de imagens, né? E aqui, na verdade, esse conjunto de imagens não é necessário você ter a calibração de câmera. Então, imagina que você tem essa cadeira aqui, que é uma cadeira 3D, eu tenho um modelo dessa cadeira, né? E aí eu tenho várias imagens, né, que eu tirei dessa cadeira e eu quero classificar se ela é uma cadeira, ou se é um banco, ou se é uma mesa, né? Então, eu, na verdade, vou trabalhar primeiro com todas as imagens separadamente. Então, para cada imagem, eu tenho uma rede neural de convolução para aquela imagem, e aí, no final, eu vou ter a última camada aqui, né? Eu vou ter os dados, né, de features desse objeto em cada uma das imagens, né? Aí eu posso juntar isso aqui, né, fazendo esse view pooling, combinar esses dados, né? E aí eu vou ter uma rede de convolução final aqui que vai agregar toda a informação de todas as imagens, né? E aí, no final, essa informação agregada eu vou passar para o classificador e que vai me dizer o que é o objeto, né? E aí, com isso, eu tenho duas vantagens. Uma, que eu estou aprendendo a classificar esse objeto de vários pontos de vista, né?
E depois, se eu tenho, né, menos imagens do objeto, eu consigo também classificar de uma maneira mais robusta, né? Então, isso é assim, muito natural. Agora, nota que para isso, de uma certa maneira, implica que a gente tem que saber renderizar esse objeto, né? Então, já é uma aplicação de AI Graphics, né? Que você tem um modelo do objeto de vários pontos de vista, né? Você poderia fotografar o objeto e funcionar de uma maneira parecida, né? Mas aí, assim, você teria que segmentar o objeto, etc., né? Se você tem um modelo 3D, a gente falou na aula passada, né? O Alisson vai falar exatamente sobre essa questão, né, de você ter treinamento usando dados virtuais, né, virtual training e tal. Esse seria um caso, né? Embora também pudesse ser usado a partir de imagens reais com um certo tipo de tratamento, né? E aqui você tem a segmentação, e aí, nesse caso, a segmentação, a ideia da segmentação é, por exemplo, eu tenho um avião e quero separar esse avião em partes, né? As asas, a fuselagem, né? O estabilizador, etc., né? Então, nesse caso, a gente tem que ter o modelo 3D realmente, né? Porque no modelo 3D a gente tem a segmentação real, né? E tem várias câmeras, então câmeras com a calibração. Então aqui eu tenho o meu modelo 3D, tenho várias câmeras aqui de vários pontos, né? E aí aqui, na verdade, para esse tipo de rede, esse trabalho, você vai gerar as imagens com profundidades, imagem RGBD, né? Mas além disso, essas imagens elas têm, né, para cada pixel, né, o identificador de qual é o triângulo, né, que aquele ponto pertence, e aquele triângulo você sabe qual é a parte do objeto que ela pertence. Então você vai treinar isso com redes neurais de convolução para imagem, né, ou com redes totalmente conectadas, né, e aí você vai ter esses mapas de confiança, né, que vão assim, revelar, né, os partes do objeto, né, em relação a essa classificação que é dada aqui na entrada, né? E aí depois você vai pegar esses dados que estão relacionados com a imagem, e aí tem essa operação aqui que é o unprojection, né? Você tem que pegar isso aqui e voltar para a superfície, né? E aí jogar para o objeto como um todo, né? E aí você vai ter esses mapas de confiança na superfície, né? E aí você consegue classificar, né, as partes do objeto, né? Depois de um treinamento, né? E aí com isso você, depois que treinou, você consegue fazer segmentação de tipos de objetos, por exemplo, como um avião, cadeira, que aí você vai segmentar, né, no assento, no encosto, nas pernas da cadeira, etc., né? Além disso, o que é interessante é você, na realidade, poder juntar, né, detecção e segmentação. Imaginando que você tem, na verdade, não só um objeto, mas você tem uma cena inteira, né, ou um objeto complexo, e aí você pode querer, por exemplo, naquela cena, imagina que você tem uma nuvem de pontos, né, de um ambiente inteiro, que tem mesa, cadeira e outros objetos. Então, você pode querer detectar os objetos em si, né, onde tem uma mesa, onde tem uma cadeira, quais são os pontos que pertencem a cada coisa, e para esse objeto segmentar, né, a geometria mesmo, né? Quer dizer, não é só classificar, né, e detectar, segmentar, inclusive segmentar por partes, né? Então isso a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente falar de cada uma das representações de aplicações, né? E aí finalmente a gente tem a parte não de análise, mas a parte de síntese, né? Então tem várias coisas interessantes que dá para fazer com síntese, né? Porque
assim, essencialmente, tem duas coisas muito importantes que dá para fazer com síntese, que é, depois que você treinou a rede, né, para classes de objetos, né, aprender os features dessa classe de objetos, né, você pode tanto assim, a partir de, por exemplo, uma única imagem que foi treinada com vários tipos de objetos, você conseguir construir a geometria completa do objeto, né, só a partir de olhar aquela imagem, né? Ou, por exemplo, se você tem dados, até geométricos mesmo, por exemplo, um conjunto de pontos que é só um pedaço de um objeto, como essa cadeira, a partir desses pontos que estão nessa região aqui, você conseguir reconstruir os pontos que estão aqui, que não estão assim, na entrada, né? Então, isso é chamado de shape completion, né? Você completar a forma, né? E, além disso, você pode fazer, né, quando você aprende, né, a distribuição correspondente a uma família de formas, né, de uma certa maneira você tem, né, como amostrar essa distribuição, inclusive de uma maneira controlada, né? Então, imagina que você aprendeu, né, uma família de formas de aviões, né? Então, cada avião aqui ele corresponde a um código latente, né? Você pode jogar um código aleatório e vai pegar qualquer amostragem aqui nessa distribuição. Se você tiver uma parametrização, você pode interpolar aqui, né, entre um tipo de avião e o outro, e isso dá um controle muito bom para geração de geometria, né? Que pode ser usado também para outras coisas, né? E aí, finalmente, tem um caso muito importante que a gente vai dedicar, né, uma aula inteira para isso, que é exatamente a parte de reconstrução 3D, né, usando imagens, né? A gente viu logo no começo do curso, né, aquela coisa de visão computacional, geometria da computação gráfica, né? Reconstrução multiview, né? Então aqui a gente vai usar essa teoria para colocar aprendizagem de máquina e não usar a reconstrução tradicional, que é por fotogrametria, né? Então, a reconstrução tradicional ela é dada, né, por visão computacional tradicional. Então, essencialmente, a gente tem um modelo de câmera, né, tem, né, a geometria projetiva, né, tem aquelas restrições epipolares e tal, e a gente vai, a partir, né, dessas correspondências, você sabe que esses pontos na imagem correspondem a dois raios, né, e você vai fazer triangulação e vai achar o ponto tridimensional correspondente. Então, com várias imagens, você consegue reconstruir geometria dessa maneira tradicional. A gente agora quer fazer isso usando uma rede neural que vai apresentar várias vantagens, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, você vai ter várias imagens, né? O problema tradicional, né, é um problema de otimização, porque você tem que fazer a reconstrução, né, por pares estereoscópicos, né, ou três imagens, né, usando aquelas restrições epipolares, e você tem que casar tudo, né, para ter um resultado coerente, né? Então, para isso você usa, né, o método de Lemmerberg-Marquardt, né, que é caro e assim, é efetivo, funciona, mas com a rede neural você consegue fazer coisas muito melhores. Então, qual é a ideia, né? A gente vai ver isso, inclusive, quando falar também, né, tanto de modelos implícitos quanto quando a gente falar de modelos NeRF, né, com modelos volumétricos de campos de iluminação, né? Então, a ideia é exatamente essa da estereoscopia, né, que você tem, né, imagens, né, você tem atributos visuais aqui nas imagens, e se você imaginar que essa imagem corresponde a uma câmera, né, você vai ter raios aqui que vão se propagar no espaço, você pode discretizar o espaço, e aí você vai ter o que é chamado,
né, de reconstrução, né, por coerência fotométrica, né? Chama de photo rule, né? Então, você vai querer achar os pontos do espaço, né, onde a coerência entre o que é visto, né, em cada imagem é a melhor, né? E aí, com isso, você vai ter a representação volumétrica, que pode ser até dada por uma representação volumétrica mesmo, como a gente viu, né? Uma grade de voxels, né? E, de uma maneira mais simples, você pode pegar, né, a reconstrução estéreo, né, trabalhando por pares de imagem e depois jogando no modelo 3D, né? Então, aqui a ideia é que você tem, né, várias... Aqui você tem um modelo 3D, né, em várias posições, você vai ter as imagens, né, e você vai codificar essa imagem com feature maps 2D, né, e daí você vai pegar, tem essa parte de unprojection, que vai projetar isso numa grade 3D, e você vai, para cada imagem, né, colocar isso numa grade de features 3D que combina todas as outras, daquele mesmo jeito que a gente falou para a classificação, né? Só que aqui você, da imagem, você joga para uma grade de cada ponto de vista, mas é 3D, e aí depois você junta todas elas, né? E aí, com isso, você tem uma rede, né, que vai fazer o processamento, né, como se fosse análise e síntese, né, e gerar a grade final, que vai ser exatamente uma função indicadora da forma do objeto como um todo, né? Então, esse é um outro exemplo, né? A gente vai ver muito mais coisas sobre isso quando falar de reconstrução 3D e os detalhes desse tipo de rede, né? Então, agora, para terminar, eu queria falar dos conjuntos de dados e de plataformas, né? Eu mencionei isso no começo da aula, né? Então, essencialmente, tem muitos conjuntos de dados tridimensionais atualmente, né? E a gente já falou isso no curso, né? Na página do curso tem uma lista extensa, né, de vários tipos de bancos de dados 3D, né? Mas eu queria destacar aqui dois, né? Até tem uma relação muito forte, né, com o exercício que o Alisson passou ontem, né, na aula de ontem, né? Então, os dois bancos de dados que eu vou destacar aqui é o ShapeNet e o ScanNet, porque eles têm uma razão histórica muito significativa, né? Então, o ShapeNet, eu não vou falar muita coisa, senão eu vou estragar o exercício, que vocês têm que pesquisar isso. Mas, na verdade, o ShapeNet é o banco de dados de referência para testes, né, com 3D Deep Learning, né? E o ShapeNet tem a característica que ele foi feito a partir de objetos sintéticos e tem todo um jeito de fazer classificação, né? E aí ele foi assim padronizado, né? E é muito usado, né? Talvez seja o mais usado, né? Embora tenha uma série de outros bancos de dados, né? Ele foi a referência, assim como a gente tinha o ImageNet para imagens, né? E tem inclusive o WordNet, né? Para a parte de texto, né? Então, assim, ele tem essas características, vocês estão fazendo o exercício com eles, e a gente vai continuar explorando, né, esse conjunto de dados, exatamente baseado nas características que os dados já estão todos anotados, classificados, segmentados, etc. Né? E com isso você pode testar vários tipos de algoritmos, né, vários tipos de arquitetura de rede em vários tipos de aplicação, né? E aí, o outro que eu vou destacar, quer dizer, é um que é complementar, né, ao ShapeNet, que é o chamado ScanNet. Então, o ScanNet, ele não vem de modelos sintéticos, ele vem de modelos que foram digitalizados, né, através de vários métodos, né,
usando reconstrução 3D ou outro tipo de método, né? Ele também, além disso, em geral, ele tem cenas completas reais, né? Quer dizer, então, não é de um objeto só, né? Quer dizer, ele tem, por exemplo, a reconstrução de cenas internas, né? Com vários tipos de situação, né? Também tudo classificado, né? Então, e aí você vê as classificações aqui, né? E com isso você tem, na verdade, tanto o scan RGBD, né? Você tem as câmeras pose, você tem a reconstrução e você tem segmentação. Então ele é muito rico para você poder fazer também vários tipos de arquiteturas para aplicações as mais diversas, né? E a gente vai falar um pouco mais desses dois e de outros conjuntos de dados ao longo do curso, né? Então, para terminar a aula, eu queria falar de Differentiable Rendering, né? Que é talvez a coisa mais recente em graphics e é muito importante, e é importante pela seguinte razão, né? Que a gente viu, né, que esses bancos de dados, né, por que eles são interessantes? Porque eles já estão todos anotados, né? Eles têm, né, os rótulos, têm as classificações, tem todos os metadados ali que você pode usar para fazer aprendizagem supervisionada, né? E criar esses bancos de dados dá muito trabalho, né? Então, o que a gente gostaria de fazer é fazer aprendizado sem ter que fazer o aprendizado totalmente não supervisionado. A gente gostaria de fazer um tipo de aprendizado que é semi-supervisionado, né? E para fazer tanto aprendizado não supervisionado quanto aprendizado semi-supervisionado, você vai recorrer a Differentiable Rendering, que você vai colocar o rendering, né, no processo de treinamento, né? E para isso ele tem que ser diferenciável, né? Então, também é uma coisa bastante recente, né? Em 2019 apareceram vários differentiable renders, né? A gente já falou aqui, né, do differentiable render do PyTorch 3D, né? O Alisson vai dar uma aula específica sobre isso, explicando em detalhe, né? E depois eu vou falar de outros tipos de differentiable render, mas eu queria dar uma visão geral para mostrar como ele se enquadra dentro do contexto de 3D Deep Learning, né? E das redes que a gente viu, né? Então, a questão é que tem que ser diferenciável para a gente poder otimizar, né? Para colocar ele no pipeline de treinamento, né? A gente tem que ter, né, diferenciabilidade para poder fazer otimização usando backpropagation, coisas assim, né? Mas como isso é feito? Na verdade, a questão é o seguinte: a gente vai pensar que todas as operações, né, de computação gráfica e as representações, elas têm que ser diferenciáveis, né? Então, em particular, tem algumas que são bem naturais de serem diferenciáveis, por exemplo, transformações, né? Câmeras, né? A própria geometria, né? Fontes de luz e materiais tem como você colocar diferenciabilidade nisso e nos parâmetros. A grande questão, né, é como você faz um rendering totalmente diferenciável, comparando e combinando todas as operações que são necessárias para fazer o rendering, porque você tem que fazer o rendering direto e o rendering inverso, né? E tem que poder diferenciar isso em relação a todos os parâmetros envolvidos no processo de visualização, né? Então, essencialmente é isso, quer dizer, para você criar um differentiable render, né, você vai, na verdade, usar essas operações básicas, né, diferenciáveis para criar esse módulo, né, que vai poder, né, fazer a visualização direta e inversa, entrando no esquema de treinamento, né, com, vamos dizer assim, o forward e o backward, né, para fazer o treinamento usando, né, o tipo de operação que a gente faz, né, com Stochastic Gradient Descent e outras, né? E aí nota que o que é crucial aqui é que essa parte de rasterização, né, é que ela, em geral, não é diferenciável. O Alisson vai explicar isso, eu também, né? Mas você tem como criar a rasterização diferenciável
né, exatamente para o differentiable rendering, isso que é a coisa importante. Né? Aí, uma vez você tendo isso, né, aí você coloca o rendering nesse loop, né, de aprendizagem. Né? Então, você tem eu vou falar bastante disso, né? A rendering equation, que seria a equação de visualização do ponto de vista da física, né? E aí, com isso, a gente tem um modelo de formação de imagem, né? E aí, esse modelo de formação de imagem vai implementar a renderização, e essencialmente o que ele vai fazer é juntar, né, o modelo da geometria da cena 3D, né, outros parâmetros, né, de propriedades visuais, né, desses modelos, né, que é cor, material, a iluminação, né, e a parte de visualização, que são as câmeras, né, e aí tudo isso vai entrar nesse modelo de formação de imagens, vai ser renderizado e a gente vai ter imagens, né. E o importante aí é que tudo isso são funções conhecidas, né, que são diferenciáveis, porque a gente tem um modelo de formação e aí tem vários tipos de processo de visualização que você pode fazer usando rasterização ou traçado de raios, e a gente vai falar disso mais para frente no curso. Né? E aí, como isso é usado, né, para fazer aprendizagem de máquina? Essencialmente é isso, quer dizer, você tem os parâmetros da cena, né, que incluem, né, os modelos, a geometria dos modelos, os atributos dos modelos, as fontes de luz, materiais, né, tem as câmeras, transformações e tal. Né, então, você tem vários parâmetros e, dependendo da aplicação, você vai querer otimizar alguns desses parâmetros, né, baseado, né, em imagens, né, e em dados que você já tem. Né? Então, você tem aqui uma imagem que você quer treinar essa rede, né, para saber esses parâmetros aqui. Né? Por outro lado, como você tem esses parâmetros, você pode renderizar uma imagem que não corresponde a essa, mas que você quer que corresponda. Então, você pode comparar o resultado dessa operação de renderização com a imagem e você vai ter uma função de perda que vai ser em cima de variáveis de controle que a gente vai querer variar, né, usando exatamente a otimização, usando backpropagation. Então, você com isso, você treina, né, os pesos dessa rede neural, né, usando o processo de renderização, né, que vai dizer como eu otimizo esses parâmetros para poder ajustar isso, né, em relação a os dados que eu tenho, né, que eu quero aprender aqui, né, quer dizer, então eu aprendo como relacionar imagens com parâmetros de uma cena 3D, né, a partir de coisas da modelagem que eu tenho, né, e isso pode implicar em etapas prévias na verdade, 3D Deep Learning, etapas prévias com o uso de redes para imagens e uma série de questões. Então, isso abre toda uma possibilidade, né, de treinamento supervisionado, né, no sentido de que a gente vai fazer um treinamento semi-supervisionado ou treinamento totalmente não supervisionado, né? Porque a gente tem o controle de todos os dados aqui e vai poder gerar, né, as informações necessárias. Né? A gente viu isso ontem também na aula, né, quando estava falando do Omniverse, né, que você pode, a partir de um modelo, gerar imagens com vários pontos de vista e tal, e treinar a rede usando isso. Né? E aí, para treinar, você pode usar uma rede que tenha uma estrutura, né, de diferenciabilidade, né, que teria embutida na arquitetura, né, um differentiable rendering. A gente vai falar isso bastante mais para o final do curso. Né? Bom, então é isso. Eu vou terminar a aula aqui, descompartilhar minha tela. E aí, Alisson pode parar a gravação.